Galera, o nosso foco de estudo hoje é... Prof, qual é a página? Página de ângulos? Vamos lá. Página de ângulos é a página... Deixa eu preencher aqui. 24 e 25, que é o início 24 e da 25. unidade. 24 e 25. Então, nosso foco de estudo aqui hoje é ângulos. A gente vai estar trabalhando sobre eles. Nós já trabalhamos alguma coisa de ângulos no primeiro bimestre. Já estudamos alguma coisa. Quem consegue falar para mim a definição de ângulo, a ideia do que é um ângulo? Como que eu posso dizer? Parece que tá na Quando ponta... duas linhas se encontram? Quando duas linhas se encontram, formam um ângulo, mas elas têm que se encontrar de que forma? Apostila, Ana. Bom, O encontro de duas semi-retas. É o encontro de duas semi-retas. Os ângulos são o encontro de duas semi-retas. Então, assim, ó, eu posso ter ângulos em todos os lugares, não necessariamente eu vou ter um ângulo só numa forma geométrica, tá? Então, eu vou compartilhar com vocês uma imagem. Eu gosto de trabalhar muito com essa ideia de compartilhado, porque daí vocês conseguem visualizar o que a gente está fazendo, tá? E eu vou trabalhar com vocês a ideia do que seria o ângulo, ok? Só lembrando que já no primeiro bimestre, a gente já trabalhou a ideia de ângulos. Nós trabalhamos que o ângulo é o quê? A abertura entre duas semi-retas que estão ligadas por um ponto. Nesse exemplo de ângulos, nós trabalhamos... Vocês até fotografaram para a professora. Não sabia como dizer, eu queria dizer algo parecido, mas não sabia não como conseguia achar as palavras, né? Vocês, então... olha só, vocês até fizeram para a professora Sandra fotos, lembram? Fotos de ângulo agudo, fotos de ângulo reto, fotos de ângulo obtuso da casa de vocês. E isso vocês fizeram fotos na casa de vocês. Só que nesse segundo bimestre, o foco de ângulo, ele não vai ser só a ideia do ângulo. A gente vai aprender a construir um ângulo e a medir um ângulo, usando a tão famosa que vocês chamam régua redonda, que não é uma régua redonda, é um transferidor. Para amanhã isso. Não, para amanhã não, para amanhã. Hoje não. Hoje nós só vamos trabalhar a ideia de ângulo. Então a Pro vai compartilhar com vocês a tela para que a gente possa conversar sobre esses componentes que nós acabamos de falar agora. Todas essas imagens que eu vou trabalhar aqui, eu vou jogar para vocês depois lá no grupo de matemática, para que vocês possam ter uma informação registrada, tá? Então, vamos lá. A primeira... Opa, tem um panezinho aqui, deixa eu voltar aqui, o que aconteceu? Abri uma imagem que não era para abrir, pronto, já arrumei. Aqui está a ideia do que seja um ângulo. Aí vem o que o Henrique falou antes. Professora Sandra, eu queria falar, mas eu não sabia o que falar. Está aqui o que nós estamos falando. Ângulo, olha bem a palavra-chave que vocês têm que entender. Ângulo, na verdade, quando a gente fala de ângulo, a gente está falando de uma abertura. Ângulo é uma abertura. Ângulo não é o tamanho da linha, é o espaço que tem entre as linhas. Então, ângulo é a abertura de duas semi-retas. Por que a gente fala que são de duas semi-retas? Porque as semi-retas têm começo e não tem fim. Aqui eu vou ter a semi-reta OA e eu vou ter a semi-reta OB. O que faz essas semi-retas se tornarem um ângulo é a união delas por esse ponto aqui, que é o vértice. Se eu tivesse, por exemplo, uma semi-reta aqui e uma semi-reta aqui, não seria um ângulo, porque elas não estão unidas. Elas não se encontram. Elas não se encontram. As semi-retas precisam ter um início no mesmo ponto. Vou botar aqui, olha lá, ó. Agora eu tenho um ângulo. É uma linha perpendicular. Agora eu tenho um ângulo, tá vendo? Esse ângulo, olha o que minha reta tá fazendo. Olha só o que minha reta tá fazendo. Ela gira em torno desse ponto fixo, tá vendo? Ela gira. Então eu posso ter um ângulo nulo, que seria um ângulo de 0 graus. Aí eu posso abrindo esse ângulo para um ângulo agudo.
Aí eu chego num ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Aí eu posso ter um ângulo obtuso, que é maior que 90, um ângulo raso, que é o de 180, e um ângulo côncavo. E assim vai. Então, ó, quando eu falo que ângulo é uma abertura, eu estou falando desse espaço aqui. Ó. Não é o tamanho da linha. A linha pode ser pequenininha, mas eu tenho o mesmo espaço. Eu posso avaliar o espaço interno ou eu posso avaliar o espaço externo. Eu posso avaliar o espaço do ângulo dentro das semirretas e fora das semirretas. E como eu falei para vocês, não é o tamanho da linha. Eu poderia, quer ver, ó? Vou até fazer em cima da própria imagem. Eu poderia ter uma linha bem pequenininha, menor do que aquela ali, com a mesma abertura. O ângulo vai ser igual. É o mesmo tamanho de ângulo. Porque não é o tamanho da linha que determina o ângulo, é o tamanho da abertura. O distanciamento entre essas duas retas é o que determina o tamanho do ângulo. Então, vamos lá. Deixa eu propagar essa imagem e vamos ao que nos interessa aqui na nomenclatura do ângulo. Nomenclatura do ângulo seria o nome dele, tá? Seria como que eu defino esse ângulo. Bom, vocês vão ver muito lá na apostila que o ângulo é formado por semirretas. Eles vão pedir para vocês indicarem essas duas semirretas. Quem consegue me dizer quais são as semirretas que eu tenho aqui? B e A. A, B. A, B. O A tá ligado no B? Não, ia ser O, A, O, B, O. Isso mesmo. As semirretas é OA e OB. Sempre partindo do ponto de origem. Como elas são uma semirreta, elas têm que ter aqui em cima uma flechinha. Lembram disso? Tá aí a semirreta. Além da semirreta, o ponto tem um vértice. Quem é o vértice desse ângulo? Linha. O vértice do ângulo é o ponto dele. Quem é o O, não é? É a letra O. É o que está ligando as duas semirretas. E daí eu tenho a nomenclatura do ângulo. Quando eu falo do ângulo, eu estou falando da união dessas três linhas. E o ângulo ele é representado do começo ao fim. Vê se vocês conseguem acompanhar o meu mouse aqui. Estão vendo o meu mouse? Estão ou não? Sim. Sim? Então, o ângulo ele é assim, ó. A, que passa pelo O e que vem para o B. Então, a gente fala que é o ângulo A, O, B. Sempre no meio vai ficar o vértice. E ele deve conter um acento circunflexo. Assim, ó. Não dá para fazer em cima da letra O no computador, então estou fazendo meio que manual. Esse acento circunflexo significa a palavra ângulo. E ele está em cima da letra O porque ele sempre vai ficar no ponto do meio do vértice. Ok? Entenderam como é que eu defino um ângulo? Então, quando eles falarem para vocês... O ângulo, ali o ângulo, não entendi muito bem. O ângulo, tu vai pegar sequenciado, tu escolhe uma das letras. Aqui, na verdade, Henrique, eu posso ter o ângulo AOB ou BOA. É o mesmo ângulo. E tu só vai escrever a sequência, ó, BOA. Sempre no meio a letra do vértice. E a flechinha? Não é uma flechinha, é um acento circunflexo. Assim, ó. Ó, é um acento circunflexo, ó. É esse acento aqui, ó. Então, quando for falar de ângulo, tem que usar o acento circunflexo? Tem que usar o acento circunflexo em cima da letra do vértice. Sempre em cima da letra do vértice. Deu para entender agora, Henrique? Sim, agora entendi. Eu queria saber para que tem que usar o acento. Para indicar que é um ângulo. Senão parece que são letras. Ok? Sim. Vou limpar aqui, vou passar para a próxima tela. Nós já sabemos que o ângulo é uma abertura, que é formado por duas semirretas e um vértice. E que a medida dele pode ser interna ou externa. Agora, nós temos vários tipos de ângulos. E nesses vários tipos de ângulos,
Nós vamos conversar um pouquinho. Até deixa eu puxar aqui, ó. Ó, a imagem que eu acabei de explicar para vocês. Eu tenho ela aqui, ó. O lado do ângulo, o vértice do ângulo e o outro lado do ângulo. Então, o ângulo pode ser AOB ou BOA. O vértice é o O, que é o que a prof acabou de falar para vocês. Agora, nós temos as classificações dos ângulos. Que tipo de ângulos existem? Então, assim, eu vou desenhar igual eu fiz antes para vocês entenderem como fica legal, tá? Aqui eu tenho uma semi-reta. Eu vou pegar uma semi-reta de outra cor. Se eu colocar essa semi-reta em cima dessa linha, houve algum deslocamento? Deixa eu desfazer. Parece que não. Parece que não. Não. Então, se não houve deslocamento, a gente chama isso aqui de ângulo nulo. Ângulo nulo é aquele ângulo que não se deslocou, que tem 0 graus. Qual é o Porque nome? vocês sabem que os ângulos eles são medidos em graus. E eles podem ir de 0 até 360, que é uma volta completa. Então, nesse caso aqui, esse ângulo nulo, vamos dizer assim, é um ângulo que não teve abertura, que não se deslocou. Deixa eu botar isso aqui numa posição melhor para vocês entenderem. Opa. Acho que eu peguei a figura incorreta. Deixa eu arrumar. Eu só vai refazer aqui. Então, aqui está a reta inicial. Agora, nós temos que lembrar que o ângulo ele se desloca fazendo aberturas. O primeiro que a gente fez aqui foi um ângulo nulo, certo? Agora, olha o que pode acontecer. Primeira classificação dos ângulos. Ângulo agudo. Ângulo agudo é todo ângulo que tem menos de 90 graus. Acompanhe a minha seta. É um ângulo agudo, é um ângulo agudo, é um ângulo agudo, é um ângulo agudo. Todo ângulo que faz esse percurso aqui, ó, ele é um ângulo menor que 90 graus. Então, ele é chamado de ângulo agudo. Ele deixa de ser ângulo agudo quando eu tiver uma reta perpendicular. Porque quando eu formo uma reta perpendicular, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, tá aqui a imagem, ó. Ângulo agudo é todo ângulo que é menor que 90 graus. Eu dei um exemplo. Menor que 90 é ir de 1 grau até 89 graus. A partir do momento que eu fiz um ângulo reto, que eu peguei uma reta perpendicular, eu formei um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto porque é o único que tem um canto. Como assim um canto, professora? É o único que eu consigo desenhar aqui, ó, um quadradinho. Os outros não dá para fazer um quadradinho. Prof, Oi? saia porque a internet que ainda tá ruim, eu tô usando um fone improvisado. Tá bom, amor. Depois, tudo que a prof tá escrevendo aqui, a prof vai jogar no grupo, tá? Caso tu não consiga acompanhar, tá? E a prof tá filmando, daí depois tu pode pegar um link para assistir também a explicação, tá bom? Então, olha só. Paramos aqui no ângulo de 90 graus, que é um ângulo com reta perpendicular. Se eu abrir essa abertura, ó, se eu trazer a abertura para cá, eu fico com um ângulo maior de 90 graus. E um ângulo maior de 90 graus é chamado de obtuso. Ele é obtuso até ele chegar na linha do 180. Deixa a prof pegar uma linha de outra cor, que daí eu vou conseguir destacar essas diferenças para vocês. Olha só. Vou abrir aqui. Olha só o que acontece aqui. Nessa região de cá, eu teria o ângulo agudo. Desde que ele seja menor do que essa abertura. Então, o ângulo agudo, ele vai comprometer esse espaço aqui, ó. Daqui até chegar ali. A partir do momento que ele fez essa posição, ele deixa de ser agudo e passa a ser chamado de ângulo reto. Então, aqui em cima, eu vou ter o que a gente chama de ângulo reto. Deixa eu botar. Opa, é difícil pegar o texto aqui. Nessa posição, ele passa a ser chamado de ângulo reto. Agora, se eu passar daquela posição, se eu sair aqui, ó, do ângulo reto e vir até aqui assim, ó, esse espaço aqui é chamado de ângulo obtuso.
Eu só não posso esquecer que o ângulo obtuso, ele vai vir daqui até lá. Olha a abertura. A abertura é maior que 90 graus. Então, nessa região aqui, que compreende de 90 até 179, é um ângulo obtuso. Então, ó, ângulo agudo. Se eu parar para pensar no ângulo agudo, o ângulo agudo vai de 1 grau até 89 graus. O ângulo reto é só quando mede 90 graus. Aqui nós temos o ângulo obtuso. E o ângulo obtuso é aquele que está entre 91 graus até 179 graus. Por quê? Porque quando ele chega nessa linha vermelha aqui, 180 nessa linha já reta, 180 graus. ele passa a ser 180 graus. E 180 graus é chamado de ângulo raso. Ok? Galerinha, não tá nessa tabela, mas a prof vai mandar no grupo para vocês, porque eu já organizei a informação. Se eu pegar um ângulo que passa de 180 graus, então, no caso, eu tô com um ângulo que saiu dessa linha laranja, e ele vai contemplar um valor maior que 180 graus. Ó. Ele pode vir até lá, tá vendo? Ó? Ele tem todo esse espaço aqui para preencher. Então, um ângulo que vai de 181 até 359, que seria esse espaço da... Opa! Fiz alguma coisa diferente aqui. Deixa eu apagar aqui. Espera aí. Que seria esse espaço que vai daqui, ó, até aqui, ó. Tá vendo? Ele dá uma volta grande, que seria o ângulo pela parte de fora. Esse ângulo é chamado de ângulo côncavo. É igual os polígonos, eles têm concavidade. Então, ele é um ângulo côncavo. Um ângulo côncavo é um ângulo que tem de 181 graus, 181 graus até 359 graus. A classificação desse ângulo é o côncavo. Ou seja, é um ângulo que fica entre um espaço maior do que 180 graus. Doutora Sandra, esses nomes eu tenho que decorar? Só um pouquinho, Henrique. Precisa decorar, porque vai chegar um momento que os exercícios vão dizer para vocês assim, ó, faça um ângulo agudo, faça um ângulo reto, faça um ângulo obtuso. Eles não vão dizer para vocês o que é um ângulo obtuso. Vocês têm que saber que um ângulo obtuso é maior que 90 e menor que 180. São definições que vocês precisam conhecer. E essas informações vocês vão usar a todo momento dentro da vida de matemática. E para finalizar, daí eu já deixo você falar, tá, Henrique? Só para finalizar, então, já entendeu? Então, para finalizar essas explicações de ângulo, aqui é o ângulo nulo, né? Quando um está em cima do outro. Zero, ele não andou nada. Mas eu posso pegar esse ângulo e fazer ele dar uma volta completa. Aí ele voltou à posição inicial. Quando ele volta à posição inicial, ele é chamado de volta inteira. Professora Sandra, mas a posição inicial e o ângulo nulo é igual. Uma seta está em cima da outra. Como que eu vou saber quando que ele é nulo e quando que ele é uma volta inteira? Vamos tirar a diferença disso daí, então, aqui. Tá vendo a seta verde? Vou desenhar em cima deles uma outra seta. Vamos botar aqui e vamos botar aqui. Opa, errei aquela seta ali. Deixa só para eu consertar essa seta. Agora eu tenho que consertar as duas setas, né? Essa minha borracha. Não faz mal. Vamos lá. Tá aqui a posição da seta verde. Vamos botar a seta vermelha. Então, eu estava falando para vocês que o ângulo nulo e o ângulo de volta completa têm a mesma posição. Tem a mesma posição com uma diferença muito importante. Um ângulo que se desloca precisa mostrar movimento. Senhora Sandra, o que é movimento? Está vendo esse laranja aqui dentro? Movimento. Está vendo isso aqui? É o giro. O ângulo de volta completa, ele vai fazer isso aqui, ó. E o ângulo nulo não vai ter esse movimento. Então, esse é um ângulo nulo. É um ângulo de 0 grau. Porque não apresentou um movimento, deslocamento.
está mostrando que o começo e o fim da semi-reta está no mesmo local. E esse é um ângulo de volta completa, ou volta inteira, tá? Por quê? Ele está mostrando através do círculo que ele andou 360 graus. Perceberam a diferença entre as duas situações? Sim. Prof, mas o nulo é como? É tipo, não tem nada? O nulo é que tu não teve deslocamento, é 0 graus. Quer ver só? Vou te dar uma ideia. Não é uma reta, é só Olha aí, ó. uma flechinha. É duas flechinhas, uma em cima da outra. Todo ângulo precisa de duas flechinhas. Nesse caso, as duas flechinhas vão estar uma em cima da outra e não vai ter deslocamento ao redor dela. Vou te dar um exemplo, quer ver? Elas vão ficar juntas, mas tipo, não vão se separar, é mais ou menos isso. Isso mesmo. E não vai aparecer essa voltinha ao redor. Ana, tu quer ver? Eu vou te dar um exemplo do que seria um ângulo nulo, tá? A Ana vai fazer um ângulo, tá? Vai fazer uma volta. Você vai levantar da sua cadeira e vai fazer um 360 nela. Vamos lá. Pode levantar e mostrar para nós, que eu tô te assistindo. Ela levantou, a posição inicial foi a cadeira. Tá? Deixa a cadeira ali, não tira a cadeira. Tu tem que fazer 360 na cadeira. Vai dar a volta na cadeira, dá a volta. Não, pelo outro lado. Dá a volta, vai. Pro outro lado, Ana, pro outro, Ana. Vai, continua. Vem e senta. Ela fez 360 na cadeira dela? Ó, Fez, porque saiu. quando você dá 360, você para no lugar. Você deu uma volta completa ao redor da cadeira e voltou para o mesmo lugar. Agora eu vou dizer assim, a Ana está com ângulo nulo. E ela está na cadeira. Você vai continuar na cadeira, você não vai levantar, porque você não andou nenhum grau. Agora, se eu mandar você, Ana, andar 180 graus ao redor da tua cadeira, onde você deveria ficar? 180 graus. Vai, 180. Aí tu andou 90. Isso. Volta. Lá atrás da cadeira. 180 é atrás da cadeira. 90, 180, 270 e tu volta pro lugar. Então, 180 tu fica atrás da cadeira, 90 tu fica do lado da cadeira, 270 tu fica do outro lado e nenhum grau tu vai continuar sentado na cadeira. Tu tá com muita preguiça, não vai nem levantar dessa cadeira. Ângulo de 0 graus é aquele ângulo que não tem movimento. Tu continua no mesmo lugar. Entenderam? Joia? Posso limpar essa tela? Então vamos lá, vou limpar essa tela aqui que o nosso tempo está acabando e eu preciso finalizar as últimas informações. Hoje a gente não vai aprender a medir ângulo, mas a gente precisa saber isso aqui, ó. Que o material utilizado para medir um ângulo, na verdade, é um transferidor. O transferidor é o objeto capaz de medir o ângulo e existem dois tipos de transferidor. A Ana está com um transferidor de volta completa, um transferidor de 360 graus. Mas existem os transferidores de meia volta, que é o de 180. Os dois conseguem medir os ângulos. Porém, esse aqui eu consigo medir qualquer valor, e esse aqui, para mim, medir valores maiores que 180, eu preciso de um esqueminha. Mas a prof vai ensinar para vocês. O símbolo, ou seja, a unidade de medida do ângulo é chamada de grau, e o símbolo dele é uma bolinha. A unidade de comprimento é o metro, a unidade de massa é o quilograma, a unidade de medida da área é o metro quadrado. A unidade de medida do ângulo é o grau, que é esse símbolozinho que está ali. Então, hoje, nós vamos estar trabalhando com essas informações. Olha só o que a gente vai ter na atividade de hoje. Vamos lá. Nós vamos ter que saber identificar um ângulo. Nós vamos ter que saber definir se ele é reto, agudo, obtuso, se ele é 0 graus. Nós não vamos estar medindo com o transferidor. Nós vamos visualizar as imagens. Vamos ver se o tempo me permite. Eu vou tentar aqui ver se o tempo... Até eu tenho uma imagem pronta aqui. Peraí. Não é o que eu queria, mas eu vou mostrar essa. Se der tempo, eu mostro outra. Aqui eu tenho 3 imagens. Certo? A moça fez 3 ângulos. Sim. Olhando para essas imagens, vocês conseguem classificá-los? Esse ângulo. É menor que 90 graus. Agudo. Esse ângulo, peraí que a minha imagem não quer parar, ela tá com problema de tremedeira. Esse aqui, Liga na bunda. esse aqui é um ângulo
Agudo, porque é menor que Agudo. 90 graus. Joia. E esse aqui? Reto. Ele é um ângulo reto, porque ele tem uma reta perpendicular. E esse aqui? Obtuso. Ele é um ângulo obtuso. Obtuso. Porque ele é uma abertura maior que 90 graus. Nas atividades de hoje, vocês terão que fazer esse tipo de comprometimento. Vocês terão que observar as imagens e definir que tipo que é, agudo, obtuso, reto. Vocês terão que fazer a nomenclatura dos ângulos, tá? O que seria a nomenclatura do ângulo? Lá definir semi-reta, reta, assim vai. Ah, eu tô tentando buscar uma imagem aqui, mas parece que eu tô lutando contra o tempo. Ou vocês vão ter, às vezes, por exemplo, uma imagem e vocês vão ter que, nessa imagem, encontrar características de ângulos. Vou passar para vocês uma imagem aqui, porque eu sou muito ligeira. Que página, prof? Página do quadro branco. Página do quadro. Continuem ligados aí no que a professora Sandra está fazendo, que vai aparecer aí para vocês. É aqui nessa imagem mesmo. A prof salvou uma imagem aqui rapidinho. O computador só não quer ser rapidinho comigo, mas vai dar tempo. Vamos lá. A prof salvou uma imagem aqui, ó. Cadê ela? Opa, só não enviei. Agora ela vai chegar aqui para vocês. Chega a imagem para dar tempo, chega. Chegou! Uma casinha, olha que casinha linda. E daí eu quero que vocês me digam nessa casinha aqui, ó. Me deem um exemplo de um ângulo de 90 graus. Aonde? Da janela, aquele risquinho lá da janela. Da janela. Peraí, Da que eu tô janela. tentando. Eu tenho um ângulo de 90 graus. Eu posso ter um ângulo de 90 graus. Aqui, Pode. Não, eu posso ter um ângulo de 90 graus. Aqui, eu posso ter um ângulo de 90 graus. Na Aqui, porta. né? Tem vários. Tem como eu encontrar um ângulo agudo aqui? Sim. Aonde? Aonde que tem um ângulo agudo? A pontinha lá da No casa. telhado da casa. No telhado, No telhado da casa, Da casa. aqui. E tem como eu encontrar um ângulo aqui obtuso? Sim, é o telhado da casa, eu acho. Em que parte do telhado da casa? Telhado Ó, vermelho. Eu posso ter um Telhado ângulo vermelho? obtuso. Olha aqui, ó. Eu posso ter um ângulo obtuso aqui. Esse aqui, ó, Eu prof. posso ter um ângulo obtuso aqui entre a chaminé e a casa. Olha só. É. Eu poderia ter um ângulo agudo aqui, ó. Ó, menor que 90 graus. Aqui na pontinha do telhado, menor que 90 graus, ó. Olha lá. Quantas opções a gente tem? Eu poderia ter um Várias. ângulo obtuso aqui, olha só. Aqui em cima do telhado, olha aqui. Se isso aqui não é um ângulo obtuso. Toda imagem é formada por ângulos. Ô, prof, lá na Posso pontinha do fazer? telhado. Lá na Posso fazer pontinha, também? lá na pontinha onde, amor? Só Lá um na pouquinho, pontinha Ana. Lá bem na da pontinha. Prof. Aqui em cima? Isso aí. Aqui também é um ângulo Aqui, ó. obtuso, Eu vou estar desenhando de amarelo, olha só. tá? Aqui é um ângulo o que, Ana? Que ângulo que é esse? Reto. Ângulo Reto. reto, porque tem uma De linha 90 vertical graus. e uma linha horizontal. Então, galera, nossa reunião vai finalizar, falta poucos segundos. E a ideia da aula de hoje é essa. É vocês conseguirem, antes de Ô, medir, prof. ou fazer qualquer tipo de ângulo, só um minutinho, é vocês conseguirem localizar nessas imagens as formas de ângulo, tá? E aí, conseguiram compreender? Dúvidas, perguntas? Vamos lá, temos 2 minutos, temos 1 minutinho ainda.